Olá. Neste último bloco da segunda parte, nós vamos analisar as abordagens para o processo decisório. Então, tem uma abordagem genérica e nós vamos seguir daqui, tá? Então, as organizações que pesam suas opções e calculam níveis de risco ótimo, elas elas usam o método, o modelo racional de tomada de decisão, que é um processo de 4 etapas, como está aí no slide, muito parecido com gestão de projeto, né? É um exame de situação, a geração de alternativas, né? Existem mil maneiras, existem mil caminhos para Roma, avaliação e escolha e depois implantação e acompanhamento, de novo, como se fosse um projeto. E aí esse modelo ele é designado para pesar as alternativas e escolher aquela que tiver a maior chance de sucesso. Vamos a ela. Exame de situação, três aspectos são investigados, né? Primeiro, a identificação do problema, depois a identificação dos objetivos da decisão, por que que você está se tomando essa decisão, né? Assim, acordei na segunda-feira a fim de decidir alguma coisa. E, por fim, o diagnóstico das causas. Nesse estágio, né, do exame de situação, é muito comum confundir-se causa com sintomas. Isso eu vou bater nessa tecla muito, né, porque é muito comum começar-se pelo final quando se deveria começar pelo começo. As causas, muito diferente das eh, externalidades, né, das consequências oriundas dos problemas, elas raramente são aparentes. Normalmente a gente vê a externalidade e quer atacar aquilo ali de imediato, sem recorrer ao entendimento de qual é a situação que o causou. Agora, para decisões programadas, né, aquelas coisas rotineiras, esse estágio ele é muito simples, geração de alternativas, né? Qual é o tipo de roupa que eu vou usar hoje, para onde vou, qual é o caminho que eu vou seguir. Isso é uma coisa mais ou menos padronizada, a gente não precisa de raciocinar muita coisa. Mas agora, quando as situações são desestruturadas, elas apresentam desafios para decisões, né? Especialmente quando existe restrição de tempo, que vai criar a tentação de que seja adotada a primeira solução concebida. Vamos lembrar, não confundir rapidez com pressa. Eu não tenho que fazer as coisas com pressa, mas eu tenho que ser rápido quando eu tenho limitação de tempo. Existe uma diferença sensível aí. E uma forma de contornar isso é por meio de uma sessão de brainstorming, por exemplo, né, antes de conduzir o estágio seguinte, ou seja, gerar alternativas. Quais são as possibilidades para se chegar lá? Eh, mas para que essas alternativas geradas elas possam ser eficientemente comparadas e a melhor seja escolhida, vai ser necessário aplicar uma série de ferramentas. Existem múltiplas ferramentas disponíveis para tomar decisão. Nós não temos como ser exaustivos aqui no curso, porque a possibilidade é enorme e surgem novas todos os anos. E deve-se buscar a mais adequada para cada caso. Então, o ideal é se educar a respeito dessas possibilidades. No final da parte 2 eu ofereço alguma literatura e vamos a elas. Agora, implantar uma decisão envolve mais do que simplesmente dar as ordens adequadas, né? Porque os recursos devem ser alocados de acordo com a necessidade. Não é o desejo, mas a necessidade. Para isso, um tratamento típico de projeto, né, uma abordagem típica de projeto é bastante conveniente, e a gente faz isso via estabelecimento de um cronograma físico-financeiro, né, ou seja, quanto custa, lembra? A solução não pode custar mais do que o problema, né? Isso vai permitir um progresso efetivo em termos de ações específicas. E aí, como um projeto, as tarefas têm que ter responsáveis, prazos e custos determinados, né? Quanto custa, quem vai fazer, durante quanto tempo. E as considerações sobre risco e incertezas feitas anteriormente, que a gente comentou, razão de tudo isso,
deve acompanhar a decisão tomada até a implantação ser completada. Se em algum momento falar assim, o risco subiu demais, volta atrás, enquanto é tempo. Isso os aspectos básicos, vamos ver agora alguns cuidados essenciais, né? Porque processo decisório a gente sempre é pego no contrapé, por assim dizer, né? A gente toma alguns sustos, vamos ver quais são eles. Primeira coisa é que quando eu preciso tomar decisão sobre alguma coisa, eu normalmente lido com uma amostra de possibilidades, porque tratar com a população inteira é virtualmente impossível. Agora, eu não posso pegar uma amostra com viés, porque senão ela não vai representar o todo que ela quer representar. Então, como é selecionada essa amostra, ela tem que ser representativa, ela tem que ser relativamente aleatória. Deu dúvida? Chama os universitários da estatística. Eles são bons nisso. É importante que a gente saiba na organização quem pode nos ajudar em cada etapa. Outra questão vem com as decisões em grupo, né? Porque, assim, em tese, os grupos são capazes de tomar decisões de qualidade superior àquelas alcançadas por indivíduos, né? Tem mais informações, mais perspectivas, abordagens de estímulos intelectuais, enfim, é muito comum se dizer que duas cabeças pensam melhor do que uma. Mas não é tão simples assim, porque para que essas vantagens intrínsecas naturais para os grupos se concretizem, é necessário cuidar para que algumas desvantagens potenciais não as anulem, porque às vezes você tem um grupo, mas esse lado esquerdo aí, com termos em vermelho, eles podem anular a vantagem do grupo sobre o indivíduo. Então, a tomada de decisão ela pode ter sua qualidade bastante comprometida se um membro do grupo ele domina a discussão, né? Então, ele ou quando as pessoas que não gostam de reuniões conspiram para encerrá-las, que é o tal do satisficing. Ah, esse groupthink que aparece em primeiro lugar aí é aquela situação quando existe uma pressão para que se evitem discordâncias em nome do espírito de equipe. Tem um líder muito forte, muito antigo, fundador, então as ideias dele tendem a virar a norma e aí ninguém quer contestar porque fica, ou seja, como dizem alguns círculos, fica fora da voga, e aí isso não é bom. Mas esse efeito é péssimo, tal groupthink, pensamento grupal. E assim também quando na terceira questão aí é o deslocamento de de metas, né? Quando a gente vai perder de vista o objetivo original, porque o objetivo original era tão distante, e aí as pessoas vão sendo trocadas, o tempo vai passando, e de repente surgem obstáculos, e aqueles obstáculos se tornam novos objetivos na cabeça de quem está lá dentro. E aí perde-se de vista o objetivo original, e aquele obstáculo intermediário é transformado em um novo objetivo que vai deslocar a meta. E aí esse deslocamento de metas pode, quando alcançada a meta, pode-se chegar a lugar nenhum, porque ainda não foi resolvido o objetivo original. E aí, como contrapor a esses problemas, que foram três problemas elencados aqui nessa situação, não são os únicos, mas são três bastante recorrentes. Então, uma tomada de decisão eficaz, ela vai demandar três requisitos para acontecer. Primeiro, uma liderança ativa, proativa. Segundo, a criação de conflitos construtivos, né? O advogado do diabo, pensar em contrário para testar as hipóteses, e, obviamente, a presença de criatividade para resolver problemas que não estavam previstos, né? O líder, ele precisa minimizar os problemas ligados a processo. E aí, para isso, ele tem que botar um freio em si mesmo e evitar dominar a discussão ou que algum outro indivíduo a domine. Como líder, ele pode fazer isso e ele tem que se checar, né, se verificar para que ele não seja esse indivíduo. Então, consiste o quê? Conter os mais falantes, moderar pressões, estimular os mais calados, e moderar as pressões que conduzam ao fenômeno de satisficing, né? Ou seja, pressa de acabar com o negócio, ou groupthink, que é o pensamento
uno, né? Além de permanecer vigilante àqueles indivíduos, aqueles indícios, perdão, de deslocamento de metas. Existem conflitos bons e conflitos ruins, né? Porque assim, conflito que gera novas ideias é excelente. Conflito ruim, que é ruído, que é atrito, não bom, né? Aqueles conflitos que geram perigos mencionados ali no lado esquerdo da figura. Agora, tem os conflitos que podem ser construtivos, desde que eles sejam impessoais, eles sejam relacionados à tarefa. Mas mesmo assim, é importante que o líder administre isso, porque ele pode escalar. Então, a figura do advogado diabo que eu mencionei antes, ele é um papel crítico excelente, ou seja, se eu estou lidando com um adversário de mercado, de ramo de negócio, eu visto o chapéu dele e tento inserir ideias opostas para testar o caminho tomado pelo grupo, né? Uma falha também, um problema recorrente é o compromisso crescente, né? Assim, quando se já colocou tanto recurso, e aí recursos humanos, materiais, financeiros, informacionais no projeto, no processo, que se passa do ponto de não retorno. Aí ninguém mais quer assumir, porque se voltar atrás naquele caminho, reputações estarão em jogo. Então, os tomadores de decisão, eles ficam longe da objetividade, da forma como eles coletam, avaliam e usam as informações para fazer escolhas, tá? E essas predisposições vão interferir muito na racionalidade objetiva do grupo. Muita atenção com isso. Outra coisa é a ilusão de controle, né? Eu coloco essa famosa Ford Asia aí, quem já brincou de pôquer sabe quanto é satisfatório a gente ter na mão um Ford Asia, mas não é o jogo mais forte. Ele é bonito, mas ele não é o jogo mais forte. Então, essa ilusão de controle, está disposto a apostar tudo na jogada porque saiu com Ford Asia, isso aí é o começo do fim. Então, na prática, né, na vida gerencial, assim, essa sensação de comigo ninguém pode, é aquele líder, aquele grupo que já acertou tanto que começa a pensar que eles estão imunes ao fracasso. E aí começam é, o sucesso que eles tiveram até aqui era por causa de um processo muito criterioso, muito adequado. E aí, de repente, aquela sensação de invencibilidade toma conta, e aí aquele critério cai por terra, e aí é onde o perigo mora, né? Essa ilusão de controle, achando que é tudo muito natural. E esse é um problema gravíssimo nos processos em geral, não só de tomada de decisão, como a gente vai ver mais tarde na inovação, né? Que é a confusão muito, infelizmente, muito comum entre o que é causalidade e o que é correlação, né? Então, as pessoas tendem a tomar decisões e formar opinião baseada em correlação, e a gente vê isso muito na imprensa. Os jornais vendem muito correlação como se aquilo ali fosse a causa de alguma coisa. Causa é aquilo que provoca um efeito, né? Um resultado. Correlação são coisas que estão, como diz o nome, correlacionadas. Por exemplo, essa figura aí, ó, unhas amarelas causam câncer de pulmão. Normalmente, o cara que tem câncer de pulmão, você vai olhar lá a ponta dos dedos e ela está amarelada. Ela está amarelada porque ele fumava inveteradamente, nicotina e alcatrão, ela vai manchar o dedo. Então, não é a unha amarela que causa o câncer, é o cigarro. Então, a causa está no cigarro e não no efeito que ele provoca. Um dos efeitos colaterais que ele provoca é, por exemplo, manchar o dedo. Então, aqui está uma diferença bastante clássica entre causalidade e correlação. Outra coisa que pode vir naturalmente ou pode ser forçada sobre nós, né? O pessoal de marketing faz muito isso para poder vender mais e a gente sofre o efeito da estruturação do problema, né? Às vezes ele está naturalmente estruturado, com um efeito que induz ao erro, outras vezes ele é artificialmente estruturado dessa forma. Então, as aparências vão enganar. Então, nesse exemplo aí, por exemplo, se a gente falar que se eu oferecer para um grupo de executivos
uma alternativa que tem a possibilidade de 30% de fracasso versus uma alternativa que tenha 70% de chance de sucesso, a experiência vai mostrar que eles vão correr para os 70% de sucesso, porque a palavra sucesso vai atrair muito mais do que a aversão ao risco, a aversão ao fracasso. No entanto, as alternativas são idênticas. 30% de fracasso versus 70% de sucesso são a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção sobre. É que nem questão de prova, né? O enunciado é metade da solução. Tem que prestar atenção em como está estruturado o problema. Outra coisa é nessa linha do que eu acabei de comentar, que é uma forma, assim, pode-se dizer aí que também é um efeito de estruturação, é o viés de sobrevivência, que foi determinado por um estatístico chamado Abraham Wald na Segunda Guerra Mundial. Então, é um erro lógico, também conhecido como eh, survival bias, né? Ou seja, o viés de sobrevivência. Então, na Segunda Guerra, os aviões chegavam sobreviviam eventualmente ao ataque da antiaérea, as Flaks alemãs, e chegavam com a asa toda perfurada, às vezes faltando um pedaço e tudo mais. E aí os engenheiros começaram a estudar uma maneira de reforçar o avião naqueles pontos em que eles tinham sofrido ataque, né, onde estão aí os pontos vermelhos. Aí era um histograma de frequência, digamos, não é um histograma, né, um mapeamento de frequência de, de danos sofridos pelas aeronaves de ataque, de bombardeio. Só que esse Abraham falou assim: não, por favor, não vamos reforçar onde a gente está identificando os pontos de dano sofrido. Tem que fortalecer, reforçar as partes em branco, porque essas aí devem ter sido atingidas nos aviões que não voltaram, daqueles que caíram. Esses que estão em vermelho são dos aviões que voltaram, ou seja, eles tomaram essa quantidade de tiros aí e conseguiram voltar. Então, assim, existe um viés. A pessoa olha pelo lado daquilo que ela conhece, daquilo que ela vê, mas esquece aquilo que ela não está observando. Então, muita atenção com isso também. De novo, de novo, nunca é demais lembrar, não se deve confundir pressa com rapidez na tomada de decisão. Né? Às vezes estamos premidos pelo tempo, temos que ser rápidos, segura, prende a respiração, mas não sai apressadamente sem considerar circunstâncias. Outra arapuca, né, outra armadilha comum é a desconsideração do futuro. Isso é muito comum em situações de gestão, porque a natureza humana coloca a reputação à frente de qualquer outro problema. Então, eu preciso inaugurar isso durante o meu mandato. Aí eu vou fazer, e coloca mundos e fundos para que aquilo ali aconteça, sem contar, sem considerar a conta que isso vai gerar para o meu sucessor ou para quem estiver na minha cadeira, ou eu mesmo no ano seguinte ou na gestão seguinte. Então, é, as ações, elas têm consequências e essas consequências estão no futuro, elas têm que ser consideradas. Então não pode se fazer tudo considerando apenas, obviamente existem emergências, e as emergências consideram presente e não futuro, mas quando a coisa é pensada, planejada, o futuro tem que estar na linha de frente da consideração. O Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, os melhores livros que eu já li, né? Fast and Slow, ele aponta um problema muito comum na tomada de decisão, que é a simplificação, né? Abre aspas, né? Palavras do Daniel Kahneman. O que você vê é tudo que há. Então, eu vejo essa cena e falo, bom, quem é o predador, quem é a presa? Óbvio, né? O cachorro, o lobo, não sei que bicho é esse, está atacando a ave aparentemente indefesa. Mas, quando a gente olha big picture, na verdade ele está sendo atraído por uma armadilha, por uma situação fatal. Então, não se pode simplificar. À primeira vista, a gente pode chegar a uma conclusão muito precipitada e as coisas podem ser bem diferentes do que elas efetivamente são. Então, cuidado para não simplificar. Por fim, vamos ver as ferramentas de análise, que são muitas, né? De novo,
essa aula não é exaustiva, mas nós vamos ver as categorias e aí algumas ferramentas para exemplificar essas categorias. A primeira está exemplificada com essa fábula aí do patinho feio, né? Então, a filhote de ganso entrou na ninhada da pata e é tratado como patinho feio porque não se sabe, aliás, ganso não, cisne, enfim, eu não me lembro mais da história. No processo decisório, os patinhos bonitos são, aqui representado pelo Yahoo ou Google, seja lá quem for, a coleta de dados. Coleta de dados é a coisa mais linda porque ela é fácil e ela gera muita informação. Então, quem consegue gerar Big Data está feliz com o trabalho que faz porque ele aparece. Mas esses dados, eles não resolvem nada se não seguirem o que vem depois, né? Que são os passos relativos à análise. E esse é o patinho feio, né? Porque a análise ela é muito técnica, as conclusões que ela chega não são aparentes para quem coletou os dados, e aí tem que se educar bastante sobre os efeitos de análise e o resultado que eles provocam. Existem técnicas quantitativas, como aqui no exemplo a regressão, né? Ou seja, eu vou pegar uma nuvem de pontos e vou ver uma tendência, né? Fazer a chamada regressão, e ela vai gerar uma função com mais ou menos erro, e aí eu vou ter uma tendência, ou seja, padrão de longo prazo, né? Vai ser de crescimento ou de queda, aqui no caso desse gráfico, é uma tendência de crescimento, ou eu posso ver uma senoide que vai dar um aspecto de sazonalidade, às vezes existe uma flutuação periódica, né, no ramo de comércio, isso é muito comum, inverno, verão, as estações, ou, enfim, Dia dos Pais, Natal, aquela coisa toda. A ciclicidade, né, as flutuações em duração e em valor, né, e a aleatoriedade, aqueles eventos, você olha para eles, eles são completamente aleatórios e como aleatórios devem ser considerados. Aí, né, na categoria de análises quantitativas, estão, por exemplo, no nível mais complexo, a tal da programação linear, né, representada por um software chamado Simplex, né. Então, quando eu tenho dezenas, até milhares de variáveis, eu não consigo simplesmente intuir qual é a melhor solução. Eu preciso de uma programação linear pesada e ela vai gerar não uma resposta certa, mas essa área azul que está pintada aqui é a região viável, ou seja, ela imune às restrições colocadas pelas diversas variáveis. Aqui eu coloquei três variáveis, x1, x2 e x3, né? x1 em vermelho, x2 em laranja, x3 em verde, e aí as interseções, mas pense isso em multidimensão, não duas dimensões como está aqui, né? A gente está vendo no coisa, mas uma nuvem de dados em 3D e aí essas variáveis de todos os lados. Então, muito comum, por exemplo, na aviação comercial, usar esse tipo de ferramenta para previsão de eh, assentos, né, de assentos vendidos nas aeronaves em função do voo, dia, de onde vai, para onde vem, época do ano, enfim, tipo do avião, o valor do dólar, preço do combustível, muita coisa para considerar. Outra coisa é simulação, tentar imaginar o futuro antes que o futuro aconteça, né? Então, os dados aqui estão para representar uma das mais famosas, que é a simulação de Monte Carlo. Não vou entrar no detalhe do que ela é. Ela advém do uso de números aleatórios em referência ao cassino famoso de mesmo nome, tá? Então, ela é muito aplicável na sensibilidade de cenários, né? Esse cenário é mais provável de ocorrer, e daí o que que a gente faz em relação aos cenários? Formulação de cenários é um outro tema, nós não vamos entrar, mas mais uma técnica disponível é a simulação. E existem também as técnicas qualitativas, né? Às vezes a quantitativa vai dar
vai ser muito pesada e, eventualmente, eu tenho poucas informações, poucos dados para trabalhar. Então, é muito comum usar técnicas qualitativas. Elas facilitam, a tomada de decisão, né. Eh, Elas vão fazer o quê, basicamente? Elas vão transformar os julgamentos, as opiniões e conhecimentos em estimativas quantitativas, né? Elas são qualitativas, como previsão, mas vão gerar um resultado numérico. A gente tenta transformar opiniões em números, vamos dizer assim. E uma delas, bem muito boas, né, bem conhecidas, é a técnica Delphos. Ah, Outra é a análise por múltiplos critérios. Na técnica Delphos, você vai ouvir opiniões de grupos de experts. Você chama vários experts em diferentes áreas e eles vão oferecer opiniões balizadas sobre um determinado tópico. E aí os insights vão ser quantificados e vão gerar uma tomada de decisão melhor, né? Mas tem que tomar cuidado com aquelas questões de grupo, né? As falhas de grupo. Outra interessante que quantifica rapidamente, né, baseado em uma visão opiniosa, é a matriz Gucci, né, que é o short, né, para gravidade, urgência e tendência. Então, nós vamos classificar o problema abordado em termos de qual é a gravidade daquele problema, qual é a urgência da sua resolução? Tem coisas que são urgentes, tem coisas que não são urgentes, não tira dele a importância. E qual é a tendência? Se vai se agravar ou não, ou com que rapidez, ou tende a manter estável. Atribui-se notas a cada uma desses parâmetros e chega-se a uma classificação em função de Gucci. Outro interessante é a matriz de espinha de peixe, né, conhecido, que é o nome que se dá para o diagrama de Ishikawa, que foi o criador desse aí. Então, esse aí é baseado em causalidade, né? Ou seja, quais são os problemas que apresentaram as causas decorrentes de causas pregressas. Então, às vezes a gente vê, mas essa foi a causa, sim, mas essa é uma causa decorrente de uma causa anterior. Então, vai se navegando nas causas lá para trás para atacar as causas raiz antes de chegar numa causa intermediária e achar que está atacando o problema por inteiro. Tá? Então, ele vai canalizando como se fosse uma espinha de peixe até chegar na cabeça, que é a percepção do problema. Outra é a árvore de decisão, né? Eh, Ela é bifurcada o tempo todo, eu parto de um nó principal e vou tomando decisões à esquerda e à direita, e no final vou quantificando a probabilidade de cada uma dessas posições, e aí eu consigo indicar gráfica e cronologicamente o melhor caminho a ser seguido no processo decisório. É muito eficiente, porque ela também explica as etapas necessária de ser cumprida para alcançar aquele objetivo estabelecido, tá? Ah, a representação da árvore de decisão, ela tem uma característica interessante porque ela força o tomador de decisão a atribuir probabilidades, como eu disse, né, para cada ramo que se caminha na árvore. Então, esses nós que estão apresentados aí, eles indicam os momentos em que deve-se efetuar uma decisão, tá? Qual é a melhor alternativa? A ou B? B. Bom, se eu fizer a B, vai cair outra situação. Qual é a melhor? Tal, tal. E na A? Idem, idem. Às vezes um nó, por exemplo, no exemplo aí do 2 para o 6, ele vai para um nó terminal, né, e ali acaba aquele ramo. E vai até concluir a árvore, e aí nós quantificamos as possibilidades e estabelecemos qual é o melhor caminho ou mais provável de ocorrer. A gente vai falar eh, sobre análise do ciclo de vida do produto, e uma das questões que isso tem grande implicação com inovação é que cada fase vai exigir uma estratégia diferente. Então, o ciclo de vida de produto, ou de serviço, ou de materiais, ou de mercado, eles obedecem sempre essa mesma lógica.
A primeira fase de introdução, a fase 2 de crescimento, a fase 3 de maturidade e, por fim, o declínio, conforme a gente viu nas nossas estratégias. Nós estamos olhando a nossa organização, a gente olha ela para dentro e para fora, né? Quando a gente olha para fora e bem para fora, faz-se uma análise do macroambiente, ou seja, qual é o contexto onde eu estou? Eu estou no, essa divisão da empresa, ela está situada no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia, e esse macroambiente precisa ser analisado porque a mesma organização ela vai funcionar de forma diferente em função do macroambiente no qual ela está inserida. E essa análise foi apelidada de PESTEL pelas iniciativas, PESTEL, em inglês, onde o L fica trocado com o E ali no final, e aí nós vamos ver cada um desses aspectos, né? Questões políticas, né, que vão afetar o andamento dos trabalhos, a economia, né, o que a economia dita para aquele ramo de negócio, a sociedade em si, como ela é composta, qual é os valores típicos daquela sociedade, a tecnologia, as mudanças que a tecnologia provoca, né, e cada vez mais a frequência de mudança na área de tecnologia é muito alta. Uma coisa que antigamente, muito antigamente, uns 30, 40 anos, era relegada a um segundo plano, hoje está na linha de frente, que são as questões ambientais, que é o ED Environment, né? Lá o último E lá depois do T. E, por fim, as questões ligadas à legislação. Cada uma dessas tem que ser considerada, ponderada, para que uma tomada de decisão, não é como dizem aquele termo americano, one size fits all, não é um tamanho único. Né? Não é porque funcionou na divisão do México que vai funcionar na divisão brasileira, porque a análise PESTEL dos dois macroambientes vai se mostrar diferente. Agora, quando eu olho mais perto da organização, mesmo que seja um pouco para fora, mas o limite imediato, né, o para fora imediato, e para dentro, a melhor ferramenta para isso, a mais conhecida, é a análise SWOT, né, que é a sigla para Strength, né, forças, eh, Weaknesses, que é fraquezas, ou pode se traduzir também como potencialidades para forças e fragilidades para fraquezas, oportunidades e ameaças, que é o T de threat em inglês. Então, opportunities and threats, oportunidades e ameaças. Observa que ela tem características dicotômicas, né? Na coluna azul são questões favoráveis, as potencialidades, as forças e as oportunidades que se apresentam. No lado direito, vermelho, são questões desfavoráveis, as fraquezas internas da organização e as ameaças externas à organização. Né? São coisas que eu quero evitar ou preciso minimizar, mitigar. Na horizontal, né, nas linhas, nós temos duas situações distintas. Forças e fraquezas, né, potencialidades e fragilidades, elas apresentam essas características aí. Elas dizem respeito ao presente, aquilo que é controlável ou não, que eu posso controlar ou não controlo, e aquilo que é interno à organização, que é exatamente o oposto da linha de baixo, referente às oportunidades e às ameaças. Nesse caso, nós estamos falando de eventos futuros, que são incontroláveis porque simplesmente independem da organização e eles são, por isso, externos à organização. A gente não deve misturar um com o outro. Eu posso transformar uma fraqueza em potencialidade, por exemplo, está faltando, eu não tenho essa competência na empresa, contrata. E aí o que era fraqueza virou força. Né? Isso eu consigo porque está controlável, está no presente e está dentro das minhas possibilidades de execução.
Eu preciso tirar proveito dessa combinação, daquelas coisas onde a minha organização, ou eu individualmente, se eu estiver fazendo uma análise SWOT pessoal, as minhas forças, as minhas potencialidades, junto com as oportunidades que dizem respeito a essas forças, eu fazer esse casamento. Olha, existe uma oportunidade de mercado ali e as nossas potencialidades estão alinhadas com essa oportunidade. Então, vamos tirar proveito disso aí, porque se nós não tirarmos proveito dessa potencialidade, o adversário vai fazer isso e aí vira um problema. O que não pode acontecer, que a gente ouve às vezes uns discursos irresponsáveis, é vamos transformar essas ameaças em oportunidades. Isso é virtualmente impossível. É impossível porque está no ambiente externo, diz respeito ao futuro, você não mexe com o futuro e você não controla algo que está fora. Então, por exemplo, eu não tenho controle sobre o preço do combustível, ou a cotação do dólar, ou o que, que vai acontecer na semana que vem entre Rússia e Ucrânia, e isso afeta meus negócios. Isso está ao léu. Né? Então eu não tenho como mexer nessa coluna. Se é uma ameaça, eu preciso evitar aquela ameaça. Se é uma oportunidade, eu preciso aproveitar a oportunidade, mas eu não posso transformar a ameaça em oportunidade. Simples assim. É como eu costumo brincar. A linha de cima são cachorros, a linha de baixo são gatos. Pode ter um gato grande e um cachorro pequeno, mas gatos latem, cachorros latem e gatos miam. Você não muda o bicho. A natureza do animal na linha de cima são essas três, presente, controlável, interno. Na linha de baixo são essas outras três, diz respeito ao futuro, é incontrolável e é externo. E, obviamente, eu tenho que evitar essa combinação desfavorável, né? Fraquezas e ameaças corre, e não olha para trás, né? Se eu sou fraco numa determinada área, num determinado quesito, e existe uma ameaça externa em relação aquilo ali é algo que eu preciso evitar. E aí, a pergunta feita no primeiro bloco dessa parte 2 era como evitar que o medo de errar paralise a minha tomada de decisão. Primeiro, conhecendo os aspectos do processo decisório. Eu preciso entender essas coisas que foram comentadas antes para que, de uma maneira mais calibrada, eu possa não entrar em pânico quando a tomada de decisão acontecer. E aí vem uma historinha interessante que aconteceu nos Estados Unidos. eh, um programa chamado DARE, né? DARE, que era Drug Abuse Resistance Education, né? Educação de resistência ao abuso de drogas, né? E aí fizeram uma campanha que foi completamente ineficiente, porque o processo decisório foi falho, né? Quando eles distribuíram material escolar, como, por exemplo, frases de, de, de alerta para a criançada, né? Que eu sou too cool to do drugs, né? Eu sou muito legal para ficar usando droga. E isso aí, obviamente, consome recursos, é uma campanha e tudo mais. Só que quando o material foi distribuído, um garotinho de 10 anos, Cody Mosier, o nome dele, ele falou, pô, alertou a professora, não vai dar certo. O que que foi o Cozy, né? Cody? É, o que que vai acontecer quando a gente como é que é? Apontar esses lápis, né? Que à medida que o lápis vai sendo consumido, ele for apontado, o que que vai acontecer com essa informação? Aí, ó. Começa com o to cool to do drugs, que era a mensagem que se iria passar. Aí depois sai o to, aí vira cool to do drugs. É legal usar drogas. Depois vem uma afirmação, do drugs, use droga. E depois aquele chamado drugs, né? Ou seja, era simplesmente construir, não construir o lápis do caminho contrário, mas imprimir a informação no caminho contrário a partir da, da, da borracha, no sentido contrário. Ou seja, o processo decisório foi falho, e aí teve que fazer um recall de todo o sistema, mas a lambança já tinha sido feita. Com isso, nós passamos por esses três pontos, né, relativos ao processo decisório, aspectos básicos, cuidados essenciais e as ferramentas, diversas ferramentas de análise que estão disponíveis para isso. E aí podemos refletir
sobre essas perguntas que são colocadas lá no começo. Quais são as principais diferenças entre decisões individuais e colegiadas? Duas cabeças pensam melhor do que uma? Geralmente, mas não sempre, nós vimos as situações em que isso não acontece. Você conhece alguma armadilha típica para tomar decisão? Nós vimos uma mão cheia delas, né? Ilusão de controle, simplificação, causalidade versus correlação, enfim, várias outras. A gente tem que ficar pronto e atento para essas situações. Qual tipo de procedimento se deve aplicar quando na liderança de um grupo tomar decisões? Bom, como um bom líder, ficar atento com os problemas intrínsecos à tomada de decisão em grupo e alerta para alguém tomar conta do grupo, evitar aqueles efeitos de groupthink, de satisficing e deslocamento de metas, por exemplo, não só. Você aplica alguma ferramenta específica de apoio à tomada de decisão? Bom, eventualmente sim, de repente nem sabia que tinha aquele nome, né? Mas a gente pode tem uma literatura vasta oferecendo várias ferramentas muito interessantes que são simples de ser usadas, algumas delas funcionam como se fossem um checklist. E aí a pergunta que não quer calar, como evitar que o medo de errar paralise a tomada de decisão? Simples, preparo. Não tem outra coisa, é preparar e aí o medo desaparece. Com isso, nós encerramos a segunda parte do processo decisório e, a partir de agora, vamos para a terceira e última parte. Vamos tratar do dilema e a solução do inovador, né? No próximo tópico, no próximo encontro. Até lá.